Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Nós já sabíamos que o Sr. deputado André Ventura era o maior contribuinte líquido para o desprestígio das instituições. Hoje conseguiu mostrar à sociedade que tem aumentado o seu contributo para esse desprestígio. Eu devo-lhe até dizer, Sr. Ministro das Finanças, se o Sr. deputado André Ventura contribuísse em impostos como contribui para o desprestígio das instituições, o excedente orçamental teria sido muito maior este ano. É que eu não sei, eu não vou perder muito tempo com esta matéria, mas é bom que os portugueses saibam aquilo que aconteceu agora e aqui. O Sr. Primeiro-Ministro teve ocasião de dizer ao Sr. deputado André Ventura que o Sr. deputado André Ventura foi condenado. E no exercício das funções políticas, ponto número 1, e que, no mesmo critério que ele quer aplicar a toda a gente, mesmo aqueles que nem arguídos são, se calhar ele já cá não estava, se aplicasse o mesmo critério a ele próprio. O Sr. deputado André Ventura indignou-se e disse ao Sr. Primeiro-Ministro: diga quando, como, o que é que eu fiz para ter sido condenado? Pois bem, eu não sei se ele é o único deputado nesta casa, provavelmente até é, Sr. Presidente, que foi efetivamente condenado pela prática de um crime que cometeu quando exercia funções políticas. Mas eu vou lembrar ao deputado André Ventura, para que ninguém tenha dúvidas. O Sr. deputado André Ventura viu confirmada uma condenação em todas as instâncias por ofensas à honra e ao bom nome de uma família, e vou dizer quando? No ano de 2021. Que não restem dúvidas, o Sr. Primeiro-Ministro não mentiu e o Sr. deputado André Ventura foi condenado e, pelo seu critério, o Sr. deputado André Ventura, se calhar, não estava a liderar a bancada do Partido Chega. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pode negar, pode saltar, proponho qualquer fast-check, qualquer polígrafo, para que o Sr. deputado André Ventura possa dizer hoje e agora ao país: peço desculpa, eu esqueci-me, afinal eu fui condenado. Senhor Primeiro-Ministro, no último... Senhores deputados, para interromper o tempo, aos senhores deputados, há bocado, senhores deputados, houve um primeiro período de perguntas do Sr. deputado André Ventura, a Câmara ouviu com mais ou menos emoção, mas ouviu. Agora é o Sr. deputado Hugo Soares que está no uso da palavra, tem os mesmíssimos direitos de poder usar também o tempo da forma como está a usar. E nós todos temos que democraticamente aceitar e ouvir. Portanto, o Sr. deputado Hugo Soares faz favor de continuar. Muito obrigado. Eu devo lhe dizer que fiquei surpreendido com que os à-partes vinham da bancada do Chega e fui reler todas as notícias e todos os acórdãos que têm à minha disposição. Queria repetir, o Sr. deputado André Ventura foi mesmo condenado. Senhor Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, no primeiro debate quinzenal deste ano, o Sr. Primeiro-Ministro designou como palavra de força para o ano de 25 a palavra investimento. Investimento público, que bem falta faz depois de tantos anos de cativações do Partido Socialista. Investimento privado, no fundo, palavra-chave, investimento para colocar a economia a crescer mais. Economia essa que cresceu no ano de 24, 1,9%, superando todas as expectativas das instituições europeias e internacionais e até as próprias expectativas do Governo. Uma economia que gerou um excedente orçamental na casa dos 354 milhões de euros, uma economia que conseguiu, no terceiro trimestre de 2024, ser a segunda economia a reduzir a dívida pública na zona euro. Estamos com índices absolutamente extraordinários de empregabilidade, temos uma economia a crescer, estamos a recuperar o atraso e a executar o PRR. Temos notícias de hoje que dão conta que mais de 20 mil jovens já usaram a isenção de IMT e de imposto de selo
para adquirir a sua primeira habitação. Estamos, por isso mesmo, a contribuir para reter o nosso talento em Portugal. Números 2, soubemos que, do ponto de vista do crédito à habitação, cerca de 47% são jovens que estão a usar o instrumento para adquirir casas e para ficarem cá em Portugal e a reter o nosso talento. Estamos, Sr. Primeiro-Ministro, com estes indicadores todos, ao mesmo tempo que fizemos o que os outros não fizeram. Olhamos para a administração pública e valorizamos carreiras e salários, nas forças e serviços de segurança, nos bombeiros, sapadores, nos técnicos e oficiais de justiça e nas guardas prisionais, nas forças armadas. Olhamos para os enfermeiros e para os médicos e valorizamos as suas carreiras, recuperamos o tempo integral de contagem de serviço dos professores, valorizando a escola pública. Tudo isto ao mesmo tempo que apresentamos os resultados económicos que me permito dizer e dar os parabéns ao Governo, absolutamente extraordinários. Mas ao mesmo tempo que fizemos tudo isto, ainda no ano de 24, o que é que nós fizemos? Procuramos acabar com a asfixia fiscal a que o Partido Socialista tinha deixado o país e aliviamos os impostos dos trabalhadores, das empresas, valorizamos extraordinariamente pensões em 24 e para o ano de 25 e ainda olhamos, Sr. Primeiro-Ministro, para aqueles que mais precisam, para os beneficiários do complemento solidário para idosos. Aumentamos já por 2 vezes essa prestação daqueles que mais precisam e acabamos com aquela grande injustiça que era contar para o cálculo do complemento solidário para idosos o rendimento do filho que vivia com o pai, como se uma sociedade justa, que era aquela que os socialistas nos deixaram, fosse a sociedade em que os filhos têm que manter os pais que não têm dinheiro para sobreviver e, mais do que isso, acabamos com outra grande injustiça daqueles que precisam do complemento solidário para idosos terem que escolher a metade dos medicamentos que compravam nas farmácias quando iam à farmácia. Agora, como participamos, 100% dos medicamentos dos beneficiários do complemento solidário para idosos. Fizemos tudo isto, Sr. Primeiro-Ministro, olhando para as pessoas. Uma economia a crescer é uma economia que pode aliviar os impostos, que pode distribuir riqueza para atingir aquilo que nós queremos. Nivelar o país por cima e não nivelar o país por baixo, numa lógica de subsídio ou dependência. E eu queria lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, nesta matéria económica, se nos podia adiantar que mais dados têm previstos, que mais reformas, que mais impulsos têm para o ano de 25, do ponto de vista daquilo que é importante para a vida das pessoas, mas não queria que ninguém ficasse com ciúmes, e já que estamos a falar de economia, queria aproveitar a oportunidade, uma vez que o líder da oposição falará neste debate depois de mim, para deixar também uma questão ao líder da oposição. Já que eu falei de economia, talvez fosse hoje uma boa oportunidade para o líder da oposição, o deputado Pedro Nuno Santos, poder dizer definitivamente ao país e, por uma vez, na sua magna estratégia económica, quais são os setores da economia que ele quer deixar para trás e que não acham que devam ser apoiados pelo Governo. Talvez hoje fosse uma boa oportunidade. Sr. Primeiro-Ministro, na última semana vimos também o Partido Socialista a mudar radicalmente a posição quanto à política de imigração. Eu queria aqui saudar o Partido Socialista, o líder do Partido Socialista, o deputado Pedro Nuno Santos, porque assumiu corajosamente, mesmo contra vozes internas do seu partido, que queriam manter a lógica de uma imigração escancarada e resolveu aderir à posição do Governo. É verdade que se tratou de um grande flic-flac à retaguarda, um dos maiores que há memória na política portuguesa, mas eu não queria deixar de saudar o sentido de responsabilidade do Partido Socialista. Mas já que estamos a falar de responsabilidade do Partido Socialista, há cerca de 3 semanas, Sr. Primeiro-Ministro e os seus deputados, o país, durante um fim de semana inteiro, assistiu a declarações permanentes do líder da oposição, responsabilizando o Governo pelo aumento do preço dos combustíveis que se iria verificar na semana seguinte. Dizia então o Partido Socialista que o aumento do preço dos combustíveis tinha a ver com um aumento de impostos, que é falso, que o Governo tivesse feito e que, por isso, os portugueses iam, quando fossem a testar na segunda-feira, pagar mais dinheiro pelos combustíveis por responsabilidade do Governo. Na ocasião, tive a oportunidade de dizer ao país e ao deputado Pedro Nuno Santos que havia um erro. É que o preço dos combustíveis iam ter um aumento, efetivamente, que se deviam
a dois fatores que concorrem para a formação do preço dos combustíveis: o preço do barril do crudo e a valorização ou desvalorização do euro face ao dólar. Nós não assistimos a nenhuma intervenção, desde então, do líder da oposição sobre a matéria dos combustíveis. E eu quero dizer ao país porque é que não houve nenhuma intervenção, que espero que haja hoje, do líder da oposição sobre a questão dos preços dos combustíveis. Sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? Eu vou-lhe dizer. Porque naquela semana os combustíveis aumentaram, mas nas 2 semanas subsequentes os combustíveis baixaram. Eu até estava à espera que o Dr. Pedro Nuno Santos viesse dizer ao país: estão a ver, os malandros do governo primeiro aumentaram impostos sobre os combustíveis, os preços aumentaram. Agora estas 2 semanas diminuíram impostos e os preços baixaram. Só que não, nem uma coisa nem outra é verdade. E trago este tema à colação, Sr. Primeiro-Ministro, porque este não é um tema qualquer. É que não se pode fazer política inspirando o medo nas pessoas. Aliás, são muito parecidos, eu costumo dizer que eles andam em coluio e andam efetivamente, as narrativas são as mesmas. As narrativas são as mesmas. Porque isso não prestigia nem o desempenho das funções, nem as instituições. E é bom que quem se candidata ao lugar de Primeiro-Ministro, chefe de Governo, e é legítimo, e ainda bem que em democracia assim é, se possa apresentar com lealdade perante os portugueses e possa, nesta ocasião, que é um debate quinzenal aqui hoje no Parlamento, ter a oportunidade de dizer aos portugueses 2 coisas que eu queria aqui repetir para fechar. A primeira, voltando à economia, quais são os setores estratégicos da economia portuguesa que o Partido Socialista considera não estratégicos e que acha que o Governo não deve apoiar? E, em segundo lugar, ao deputado Pedro Nuno Santos também, que diminuição de impostos o Governo fez para que os combustíveis baixassem nas últimas 2 semanas. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe perguntar a si, porque é quem me compete, ao Sr. Primeiro-Ministro, quando os combustíveis aumentaram, o Governo aumentou impostos? E agora que 2 semanas seguidas o preço dos combustíveis baixou, o Governo, desfiado por Vossa Excelência, baixou os impostos sobre os combustíveis? Olha, eu sei a resposta, infelizmente não baixou porque não pode, mas é bom que dê a resposta ao país para que de uma vez por todas o deputado Pedro Nuno Santos possa saber como é que se forma os preços dos combustíveis. Sr. Deputado André Ventura deseja fazer uma interpelação à mesa segundo a indicação da bancada, é assim? Espero, Sr. Presidente, que compreenda depois da imputação como foi feita. Não, se é uma interpelação à mesa, faz favor. E vou pedir exatamente para que o Sr. Deputado Hugo Soares possa ver a distribuição do acórdão, da decisão da sentença, em que me condenou civilmente, não criminalmente, civilmente. Eu sei que é incómodo terem o Miguel Albuquerque na Madeira, mas isso é convosco. Portanto, Sr. Presidente, eu vou pedir a distribuição da sentença. Srs. Deputados, interromper o trabalho. Srs. Deputados, o Sr. Deputado André Ventura está, neste momento, a usar uma figura regimental corretamente, o que eu saúdo, que é para pedir à mesa para juntar, faz favor, para demonstrar que é verdade isso, que fui condenado por chamar um grupo que tinha traficantes de droga bandidos. Mantenho, é a diferença de ter Miguel de Albuquerques na Madeira. Muito bem, muito obrigado. Portanto, o Sr. Deputado faz chegar à mesa para ser distribuído. Sr. Deputado, estava a falar com o Sr. Deputado. Faz chegar à mesa o respectivo acórdão. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor para responder às perguntas do Sr. Deputado Hugo Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Hugo Soares, dizer-lhe relativamente às temáticas que abordou na sua questão o seguinte. Creio que não vale a pena estarmos a insistir na clarificação da situação processual e atinente às sentenças que incidem sobre o Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Deputado André Ventura, de resto, diz muita coisa sem graça, mas também diz algumas coisas com piada. E eu não quero deixar passar em claro a última tirada da sua intervenção antes do tempo ficar, enfim, esgotado. Diz ele que estava na hora de eu me ir embora. Senhor Deputado, não confunda o seu desejo com a realidade. Eu estou aqui para dar e durar, Senhor Deputado. Estou aqui para dar e durar. Ao contrário do Senhor Deputado,
Porque o senhor deputado André Ventura está aqui porque queria ser primeiro-ministro e assim se apresentou ao eleitorado. Depois de estar aqui como deputado, quis ser ministro. E agora quer ser Presidente da República. Quem está com vontade de ir embora não sou eu, senhor deputado, é o senhor. Senhor deputado Hugo Soares. Senhor deputado Hugo Soares, é verdade. As pessoas, os portugueses e as portuguesas, as instituições, as empresas, até se podem divertir de vez em quando com este bate-boca parlamentar. Mas não alimentam as suas famílias, não alimentam os seus sonhos com base nestas trocas de palavras que muitas vezes são estéreis e inúteis e que escondem a falta de projeto daqueles que se prendem apenas nisso, Sr. Deputado. Por isso é que o Sr. Deputado fez bem de recolocar as questões nos seus eixos fundamentais. Nós estamos, felizmente, hoje no encalço de um período de prosperidade. Um período que junta o crescimento da economia, a recuperação de rendimentos, aumento do salário real dos trabalhadores e dos pensionistas e saúde financeira nas contas públicas. São condições para nós podermos atrair mais investimento e fomentar também mais investimento das empresas que já operam em Portugal. Para quê? Para que Portugal crie mais riqueza e a possa distribuir, dando precisamente às pessoas a resposta e os instrumentos de que necessitam para ir à procura dos seus sonhos. Agora, ter uma economia com bom desempenho, ter finanças públicas equilibradas, salvar o Estado Social, garantir às portuguesas e aos portugueses melhores cuidados de saúde, uma escola pública que tenha qualidade, exigência e que por via disso promova a igualdade de oportunidades, o acesso à habitação, o acesso a transportes públicos mais eficientes, a maior mobilidade, um Estado que seja gerido com critérios de eficiência, que possa dar resposta àqueles que são os pedidos dos cidadãos e das empresas. Tudo isso, Sr. Deputado, tem de ser feito ao mesmo tempo e compagina um verdadeiro projeto de ambição e desenvolvimento para Portugal. Por isso, Sr. Deputado, é que nós estamos a intervir em vários domínios. Nós estamos a intervir, desde logo, em dar condições para que os nossos jovens encontrem esperança em Portugal. Por isso estamos a começar, logo após o nascimento, conferindo aos bebés portugueses uma vaga numa creche para poderem desde logo iniciar o seu processo formativo, que continuará depois com o acesso que queremos universal ao ensino pré-escolar e, portanto, precisamos de ter uma oferta de jardins de infância superior, que depois vai à exigência de todos os níveis de ensino e acaba no ensino superior. Ensino superior que amanhã mesmo, no Conselho de Ministros, iremos aprovar os eixos principais de uma reforma no regime jurídico das instituições de ensino superior, que serão oportunamente tratados também e apreciados na Assembleia da República e que visam dar às instituições de ensino superior mais condições para terem os seus processos de autonomia, de serviço àquilo que é o seu propósito formativo e terem também maior previsibilidade. Poderem ter projetos que não se esgotam ao sabor da vontade dos governos que conjunturalmente estão em funções, que possam projetar-se para além do período das legislaturas, sejam elas mais curtas, sejam elas como devem ser, cumprindo o prazo integral que a Constituição da República preconiza. É também com este tipo de reformas que nós criamos os instrumentos para podermos ter mais crescimento económico, porque reter talento e dar condições de desenvolvimento da formação, condições para irmos mais longe na investigação, na inovação, é uma forma de habilitar a economia a poder ser mais produtiva e poder ter um ciclo de crescimento mais duradouro e mais perene. Senhor Deputado, é por isso que também queremos previsibilidade nas políticas fiscais, pagar menos impostos sobre o rendimento do trabalho e pagar menos impostos sobre os lucros das empresas é permitir mais produtividade e mais competitividade. Também é por isso que nós estamos a regular a imigração, para podermos ter a possibilidade
de dar condições de atratividade e dignidade a quem nos procura, mas também possamos utilizar a mão de obra que daí fica disponível para sermos mais competitivos, mais produtivos e fazermos chegar a criação de riqueza à vida das portuguesas e dos portugueses. E também é por isso que nós estamos a aceleramos a execução do PRR e de todos os instrumentos de financiamento que temos à nossa disposição. Quanto maior capacidade de execução nós tivermos, mais competitiva fica a economia, mais produtiva ela pode ser e pode fazer refletir essa competitividade e essa produtividade no aumento dos salários e, por via disso, no aumento da qualidade de vida dos cidadãos. Ao mesmo tempo que dá ao Estado, porque se desenvolve a economia e porque estamos numa boa performance, instrumentos financeiros para promovermos a justiça social através das políticas públicas. E também é por isso que nós decidimos a construção do novo aeroporto de Lisboa. E também é por isso que nós decidimos levar para a frente o projeto de valorização da ferrovia, nomeadamente na componente da alta velocidade, para passageiros e para mercadorias. E também é por isso que nós demos mais mobilidade aos cidadãos que hoje têm acesso a um passe ferroviário por 20 € para andar por todo o país. E alargámos a todos os jovens, não apenas aos jovens estudantes universitários, a possibilidade de terem um passe gratuito nos transportes ferroviários. Senhor Deputado, eu creio que com esta imagem que é transversal, não é a todas as áreas da governação. Eu podia ir a todas. Eu podia falar da política de segurança. A política de segurança que é importante para que tenhamos boa qualidade de vida, para sentirmos a liberdade de nos movimentarmos e de procurarmos fazer aquilo que queremos, no respeito pelos outros, e ao mesmo tempo a segurança como ativo económico. Também é promovendo a segurança que o país terá condições para ser mais atrativo. Senhor Deputado, também é por isso que estamos a desenvolver um projeto para podermos reter a nossa capacidade hídrica, para termos água distribuída por todas as regiões do país, para poder olhar para o Algarve e para o Alentejo e garantir que têm as mesmas oportunidades para ter, em primeiro lugar, o acesso à água para consumo das suas famílias, mas também para as atividades económicas, para o turismo, para a agricultura, para a indústria também. É por isso que nós também, ao mesmo tempo que promovemos todas estas alterações, temos uma agência para o clima para garantir a sustentabilidade deste país, para deixarmos às gerações que vêm a seguir a nós condições para prosseguirem este projeto. Ó, Sr. Deputado, é disso que nós estamos a tratar. Eu gosto muito de vir ao Parlamento e não tenho nenhum problema em estar a trocar piropos com a oposição. Mas isso é uma pequeníssima, muito pequena parte do trabalho que nós estamos a fazer por Portugal, Sr. Deputado. E, finalmente, Sr. Deputado, também é por isso que nós estamos atentos àquilo que possam ser constrangimentos que o preço dos combustíveis possa gerar para o dia-a-dia das pessoas e das famílias e também para o dia-a-dia das instituições e das empresas. Eu disse e vou aqui repetir solenemente, se houver uma escalada de preços que antecipe uma subida permanente a níveis que sejam insuportáveis, nós tomaremos as medidas, nomeadamente na área fiscal, para desagravar a situação e repor o equilíbrio no acesso aos combustíveis. Foi assim que foi feito pelo governo anterior e foi muito bem feito. E foi reclamado pelo principal partido da oposição e eu estou muito à vontade para me colocar hoje exatamente na situação de quem está onde eu também já estive. Agora, Sr. Deputado, nós precipitarmos-nos e irmos ao correr do vento de uma semana significa mais ou menos como colocar as questões com a leviandade política com que muitas vezes aqui alguma oposição coloca. Significa ir atrás de um fogacho do momento que muitas vezes, como não tem consistência, faz ricochete. Olha, foi o que aconteceu exatamente ao principal partido da oposição, que se precipitou, que quis vir à boleia de um aumento que foi de facto muito significativo, mas que estava localizado, era conjuntural, ainda não tinha indícios de ser permanente e, portanto, reclamar uma intervenção do Governo e até acusar o Governo de ter aumentado os impostos. Nós não aumentámos os impostos, nós fizemos algumas correções relativamente a uma situação que a União Europeia nos está a exigir, porque tem a ver, nomeadamente na taxa de carbono, como eu já aqui expliquei, e também no desconto do ISP, tem a ver com
o ataque à crise inflacionista, mas nós não agravámos a carga fiscal. Que fique claro, nós não aumentámos nenhum imposto, não há nenhum imposto que tenha aumentado, houve um que teve um nível de desconto reduzido, mas ao mesmo tempo foi reduzida também a incidência da taxa de carbono no mecanismo de formação do preço. A fiscalidade sobre os combustíveis manteve-se na mesma. Agora, aqueles que de facto quiseram antecipar uma crise tiveram, por assim dizer, azar, que o mesmo é dizer, foram também imprudentes. Porque se esqueceram, como o Sr. Deputado aqui bem referiu, que o preço do petróleo e a taxa de câmbio entre o euro e o dólar são os fatores mais decisivos para hoje ter oscilações no preço de mercado. Foi isso que aconteceu nas 2 semanas seguintes. Veja-se bem, o gasóleo já está ao mesmo preço que estava antes daquele aumento de 5,5 cêntimos. E a gasolina está 1 cêntimo mais cara. Se o Governo tem agora já a possibilidade de intervir, pois a possibilidade tem, mas não é adequado. Quando for, nós cá estaremos.